Olá a todos, sou o Gilson Macedo e hoje quero colocar aqui um tema que eu achei bastante interessante e relevante, o DNA do espírito. Antes de mais nada, se gostarem do vídeo, compartilhem, dê um like, é uma forma desse conteúdo chegar a mais pessoas, tá certo? Então vamos lá, sem mais demora, vamos para a questão que eu propus, para a questão do DNA do espírito. Antes, porém, vamos relembrar aqui que a ciência, acredito que há 2 décadas atrás, mais ou menos, ela concluiu um feito realmente importantíssimo para todos nós, o conhecimento do DNA, o projeto Genoma, que decodificou o código genético, foi de vital importância para entendermos algumas coisas, algumas doenças que são, digamos assim, hereditárias e essas doenças que são predisposições já estão no nosso código genético, essas doenças que podem ser já uma predisposição vinda como hereditariedade dos nossos pais, tá certo? Embora as doenças, não todas as doenças, algumas podem ter essa questão hereditária, mas nem todas as doenças estão ligadas à hereditariedade, tá certo? Porque muitas vão se desenvolver ao longo das nossas vidas, sem que tenha vínculo algum com a questão genética. E o mais importante de tudo isso, que para mim é essencial, mesmo havendo uma predisposição genética para determinadas doenças, isso não quer dizer necessariamente que elas se manifestem no nosso organismo físico. E aí por quê? Porque muitos fatores irão determinar se as doenças vão ou não eclodir, se as doenças vão ou não realmente surgirem no nosso organismo físico. Fatores como, por exemplo, as questões emocionais. As questões emocionais, elas têm uma determinante muito forte no surgimento de determinadas doenças. E por outro lado, a gente vê que mesmo a doença estando instalada, mesmo ela estando ali, que você pode desenvolver a doença, ela pode não se manifestar. Vou dar um exemplo muito claro. Na década de 80, o jogador de basquete, Michael Jordan, foi diagnosticado com o vírus da AIDS. Só que a AIDS para ele nunca apareceu, na verdade. Ele tinha a doença, mas essa doença nunca o afetou fisicamente. Isso quer dizer que, mesmo tendo certos vírus ou sendo predisposto a certas doenças, muitas variáveis que irão determinar se elas irão realmente surgir, certo? E por outro lado aqui, vamos colocar a questão do DNA do espírito. Se nós temos uma ligação tão forte com os nossos pais biológicos, a ponto de que eles passem para nós essa questão biológica, essa questão do DNA, obviamente que muito mais forte é a questão do DNA do espírito. Como diz o livro dos Espíritos, nós somos uma centelha divina, certo? Nós somos pedaços de Deus, partículas de Deus. Assim como um pai biológico, ele tem a participação, tanto o pai quanto a mãe, na questão biológica do filho ou da filha, obviamente que para o espírito há também essa relação
né, muito forte, né? Nós temos o nosso DNA espiritual, né? Só que com uma diferença muito peculiar, né? Enquanto que o nosso DNA, né, paterno ou materno biológico nos impulsiona ou nos dá certas doenças, certas hereditariedades, certas tendências a ficarmos doentes por determinadas situações, né? Já quanto ao DNA espiritual, há uma diferença muito grande, que na verdade há uma determinação para o espírito, do DNA espiritual, há uma determinação para a felicidade, para o bem, né, para não adoecer, ao contrário, né, do corpo físico, do organismo físico. Nós temos esse DNA do espírito, o DNA, né, que vem de Deus, que nos impulsiona para uma vida saudável, para uma vida de harmonia, para uma vida de paz. Aí você me pergunta, mas por que isso não acontece? É simples, né? A resposta, eu acredito que seja simples, muito simples, né? Na verdade, porque nós somos rebeldes. É porque nós não seguimos realmente a determinação genética de Deus, né? Nós não seguimos o DNA paterno. Então, nós nos rebelamos contra Deus. Nós nos rebelamos a fazermos aquilo que realmente deveríamos fazer com a nossa vida. Principalmente, é claro, aqui um ponto bastante importante, a nossa vida espiritual, né? Que é de fato a mais importante. A nossa vida material é passageira, a nossa vida material é efêmera, ela se esvai, né, como um piscar de olhos. 50, 100 anos, 120 anos, isso não importa, isso é tão pouco para o espírito que isso pouco nos interessa, tá certo? Então o principal aqui é a questão do espírito, né? Quando a gente segue realmente essa determinação biológica, essa determinação do espírito, o DNA espiritual, a nossa descendência de Deus, obviamente que a nossa vida seria de total harmonia, de total felicidade e de total paz. Mesmo até que a doença no corpo físico possa existir. Percebam essa nuance bem interessante. Mesmo que nós estejamos acometidos de uma doença física, quando nós nos ligamos realmente ao nosso DNA de Deus, a nossa descendência do Pai, mesmo assim, a nossa vida ainda continua sendo de muita paz, de harmonia, a nossa vida continua sendo de saúde, porque na verdade o espírito não carrega a doença, não é? Desde que ele possa realmente se curar, não é verdade? Se ele puder se curar da doença em espírito, porque isso acontece, né? O espírito pode se curar de uma doença, mesmo que o corpo físico ainda continue doente, mas ele pode ser curado, tá certo? Então, para não me alongar mais, eu espero que vocês gostem do vídeo, eu espero que vocês curtam, pensem, reflitam sobre o nosso DNA, né, o DNA de Deus, a nossa partícula de Deus, a nossa descendência, né, divina, e que a gente possa realmente viver uma vida plena, uma vida de paz, uma vida de harmonia. Eu espero vocês no próximo vídeo. Que assim seja.